Vamos ouvir a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Apocalipse 18, capítulo 18, versículo 24, fala assim: Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram embolados na terra. Aí vamos para o 19, né? E no capítulo 19, do versículo 1, fala assim: Depois disse, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava Aleluia, Aleluia, Aleluia. A nosso Deus a salvação e a glória e o poder. E no versículo 2 diz assim: Porque os seus juízos são verdadeiros e justos, e ele executou o grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e perdeu-lhe contas do sangue dos seus servos. E no versículo 3 diz assim: Depois começaram, aleluia, aleluia, sua fumação sobre pelos séculos dos séculos. E no versículo 4 diz assim: E então os 24 anciões prostravam-se, derroraram-se a Deus que se assuntas no trono, dizendo Amém, Aleluia, Aleluia. E no versículo 5 diz assim: do trono saiu uma voz que dizia: Cantai o nosso Deus, vós todos seus servos, que o temais, pequenos e grandes, com o poder, com a graça. E no versículo 6 diz assim: Nisto vi como que um imenso coro sonoro com ruídos de grandes águas e como arrebatar de procentar ao trovão que cantavam Aleluia, e eis que reina do Senhor nosso Deus e determinador. E no versículo 7 diz assim: Alegrai-nos, executai, demos que glória, porque de aproximaram as núpcias do Cordeiro, sua esposa está preparada, que a esposa de Deus é a igreja, né? E no versículo 8 diz assim: Foi-lhe dado revestido-se de linho puríssimo e resplendente, que é lindo são as boas obras dos santos, com o poder de Deus, né? E no versículo 9 diz assim: É ele que diz então, escrevi, feliz o que convidados para a ceia de núpcia do Cordeiro. E disse-me ainda, então são as palavras autênticas de Deus, nosso Senhor. E no versículo 10 diz assim: Aprostei-me-se
seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, eu sou um servo como tu e teus irmãos posseadores do testemunho de Jesus. E agora Deus, porque o espírito profético não é outro que é testemunho de Jesus. Não é outro que é testemunho. Testemunho de Jesus é só o próprio Senhor. E no versículo 11 diz assim: vi ainda no céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e com a justiça que ele julga as guerras. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 12 diz assim: tem o olho flamejante, a que sua cabeça muito diamantes atrás, e traz escrito no nome que ninguém conhece senão ele. E no versículo 13 diz assim: então viste com um manto tinto de sangue, e o seu nome era Verbo de Deus e nosso Senhor. E no versículo 14 diz assim: seguiam no cavalo branco os exércitos celestiais, vestidos de linho finos e uma brancura imaculada. Muito branco, né? E no versículo 15 diz assim: de sua boca saiu uma espada afiada para com ele ferir as nações pagão, porque ele deve governá-lo com centro de ferro e pisar o lugar de vinho de ardente ira de Deus dominador. E no versículo 16 fala assim: e ele traz escrito no nome do momento na coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 17 diz assim: vi então um anjo de pé sobre o sol e chamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vindo ruínos para o grande ceia do Senhor. E no versículo 18 diz assim: para comerdes carne do rei, carne de generas, carne de poderoso, carne de cavalo e cavaleiro, carne de homem, livre e escravo, pequenos e grandes. Como é? E cavaleiros, carnes de homem grande. E no versículo 19 diz assim: eu vi a fera e o rei das terras com os seus exércitos reunidos para fazer a guerra aos cavalos e os seus exércitos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o autor dos exércitos, é o autor do amor, o autor da graça, o autor do poder. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama com bastante amor, com bastante dedicação à salvação. Ame Jesus Cristo, porque Ele te salva, Ele te ama e Ele é o amor que nunca mais sai do nosso coração, da nossa mente. Amém.